Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e levou um certo tempo, eu sei, mas hoje a gente vai falar do Lenovo Vibe A7010. Esse que é o primeiro smartphone da Lenovo no Brasil, um lançamento que aconteceu depois de a empresa comprar a Motorola. Esse Vibe chega sendo um Android da classe intermediária, ou seja, não está entre os telefones mais caros nem entre os mais baratos, e mesmo sendo um intermediário ele vem com 32 GB de armazenamento interno e possibilidade de expansão com cartão microSD, o que é muito bom para essa categoria, além de ser um dual chip com 4G. O resto das especificações eu menciono ao longo do vídeo. Certo, eu vou começar falando dos pontos que me agradaram nele, e o primeiro é o design geral. A frente é toda simétrica, com caixas de som em cima e embaixo, as bordas são um plástico que acaba imitando o metal muito bem, e a traseira, apesar de ter uma leve curva, na mão ela ainda dá a sensação de ser chapada, quer dizer, mais próxima de um iPhone que de um Moto X da Motorola. E apesar de eu não ter curtido tanto assim o material dessa traseira, um plástico que pega muita marca de dedo, ainda assim acho que o design é um ponto bem positivo. Colabora para isso a qualidade da tela, que tem 5.5 polegadas, traz a tecnologia IPS e resolução Full HD. Trocando em miúdos, a qualidade dela é muito boa, os ângulos de visão são bem grandes, as cores são satisfatórias e até embaixo do sol dá para enxergá-la sem muita dificuldade. Ainda sobre o design, também tenho que deixar uma nota para esses botões do Android embaixo da tela. Eles não são iluminados e têm posições invertidas em relação ao padrão do Google. Além do mais, a pintura usada não é muito brilhante, então, apesar de meus elogios para o visual do smartphone, acho que isso pode ser um ponto de incômodo para alguns. O segundo ponto positivo é uma inovação que a Lenovo trouxe nessa faixa, que é o leitor biométrico, ou seja, o leitor de impressões digitais que aparece na traseira. Ele serve não só para destravar a tela, como você também pode configurá-lo para outras funções, como tirar selfies ou voltar para a tela inicial do Android quando você está navegando. O principal mesmo é destravar a tela, e eu vou dizer a vocês que a velocidade do destrave é muito boa. Com alguns dias de uso você já vai ficar bem acostumado a tirar o celular do bolso e ir colocando o dedo no leitor, e aí na hora que o celular entra em seu campo de visão, ele já está destravado na sua área de trabalho. Os erros de reconhecimento são poucos, eu diria que em torno de 15 a 20%, e quando sua mão está úmida, ele pode ter um pouco de dificuldade de reconhecer, mas de resto, até colocando o dedo um pouco de lado, já é suficiente para funcionar, bem legal mesmo. O terceiro ponto positivo é o som do Lenovo Vibe. Ele é estéreo, é frontal, as caixinhas ficam em cima e embaixo da tela e a qualidade geral é muito boa. Não adianta eu fazer uma demonstração aqui porque nunca é a mesma sensação de ouvir pessoalmente, mas mesmo para você que não curte ouvir um funk no busão, isso aqui é interessante porque dá, por exemplo, para ver vídeos no YouTube ou até para usar o Waze no carro com muito conforto. Eu curti bastante o som do Lenovo Vibe e depois dele fico querendo som frontal em qualquer telefone agora. Bom, o quarto ponto positivo pode até parecer um detalhe, muita gente até ignorou isso em análises na interwebs, mas para mim é uma vantagem bem grande, que é a função de área segura que ele traz. Basicamente, o Vibe permite ter dois celulares em um, e não é só o fato de ser dual chip não. Quando você habilita a área segura ali pela barra de notificações, você tem a possibilidade de ter uma área de trabalho totalmente nova, com uma senha nova, uma conta do Google totalmente diferenciada e aplicativos 100% diferentes de sua área comum também. Com isso, dá para usar, por exemplo, duas contas de WhatsApp, entre várias outras possibilidades. As notificações da área segura aparecem na barrinha superior da área normal, mas não podem ser vistas, só quando você troca e entra nela de fato. E essa troca geralmente acontece com uma rapidez boa, só quando o celular está muito sobrecarregado com o aplicativo aberto, ela dá uma engasgada, mas acho que não é nada crítico não. Agora eu vou falar de coisas que eu não gostei, e a primeira delas é o desempenho do Vibe A7010 em jogos mais pesados. Isso é bem curioso, porque esse aparelho tem 2 GB de memória RAM, o que é ok para um bom desempenho, tem processador decente da MediaTek, um octa-core, além de chip gráfico que é bem aceitável, mas na prática, em vários jogos da Play Store, ele apresenta lentidões indesejadas, quer dizer, roda cheio de travadinhas e engasgadas que atrapalham bastante, pelo menos para quem tem um mínimo de exigência. Eu fico pensando que pode ser uma questão de otimização do software desse telefone, porque até outros aparelhos com o mesmo chip vão melhor do que ele. Enfim, o fato é que nesse momento, se você quer jogar coisas que vão além daquelas mais simples, eu digo que o Vibe não é a melhor opção para você, ponto. E um outro quesito que não me agradou foram as câmeras, mas vejam bem, viu?
Para quem é um usuário simples, que tira fotos casuais, talvez isso não venha a ser um problema. Mas para quem tem um certo nível de exigência, eu diria que as câmeras, primeiro, são um pouquinho mais lentas do que eu gostaria para tirar as fotos. E segundo, elas não são muito eficientes nos ajustes de exposição. Quer dizer, muitas fotos e vídeos ficam com fundo muito escuro ou muito claro. Às vezes você toca na tela para ajustar isso e fica ainda pior, com uma luz meio estranha. E no geral, as cores das imagens são um pouquinho lavadas naquelas fotos em ambientes abertos. Quer dizer, não são vibrantes, não chamam a atenção. Mais uma vez, esses são detalhes que podem se destacar para quem é mais exigente e, de certa forma, esse é o meu caso, né? Para falar do Snapchat, as fotos que ele faz são até ok, já que rola um ajuste para a imagem ficar clara sempre que possível, mas os vídeos do Vibe nesse aplicativo são um desastre, ficam lentos e com falta de sincronia entre áudio e vídeo. Enfim, a gente sabe que o Snapchat é bugado pacas também, né? Agora eu vou falar de partes que eu não reprovo, mas que também não me empolgaram, e a primeira delas é o desempenho desse telefone rodando o Android no dia a dia. Ele vem com uma modificação da Lenovo em cima do Android original, que para mim é até simpática, rolam umas funções extras na barra de notificações, ela tem um visual que eu acho bacaninha, e vejam, o telefone vai abrir e rodar seus aplicativos sem problemas, ele não é um aparelho que trava de lentidão. Mas depois de mais tempo de uso, com todos os meus programas instalados, eu percebi que ele dava mini engasgadinhas para abrir as coisas às vezes. Não é o que vocês estão vendo na tela, afinal parece que quando a gente vai filmar as coisas não acontecem. Mas muitas vezes eu percebo que estou em um aplicativo, aí fecho, toco em outro, e esse outro leva uns 2, 3 segundos para abrir, o que em meu caso incomoda um pouco. Esse é mais um ponto em que eu tenho que frisar. É um incômodo que certamente só aquelas pessoas acostumadas com aparelhos tops podem ter, porque na prática, como eu disse, não é um aparelho lento. Deve ser mais que satisfatório para o usuário comum, mas essas mini engasgadinhas no dia a dia existem sim. Por fim, outro ponto que eu nem reprovo, nem solto fogos de alegria, é a bateria. Ela tem 3.300 mAh, o que é uma marca interessante. Eu sei que, no geral, esse é citado até como um ponto positivo do Vibe por aí, mas no meu uso eu não me empolguei tanto assim. Eu faço o quê? Redes sociais, WhatsApp, Telegram, fotos, Spotify, isso sempre com Wi-Fi ligado e tela com brilho no automático, nenhuma opção de economia de energia ligada. E nesse meu perfil eu consegui geralmente umas 4 horas e pouquinho de tela ligada com umas 16 de uso. Vejam, eu sempre menciono que 3 horas de tela ligada com 12 horas de uso é a minha linha que divide o que é ok do que já passa a ser ruim. Então o Vibe está acima disso. Dessa forma eu posso dizer que a bateria é ok sim, ela vai durar um dia de uso sem te deixar na mão, embora pelas especificações eu esperasse uma longevidade maior, é claro. Bateria é sempre bem subjetivo, né? Porque com aplicativos e usos diferentes, os resultados variam pra caramba. Mas tá aí o meu relato. E esse aí é o Lenovo Vibe, pessoal. É um Android que eu pessoalmente não usaria como meu telefone principal, sobretudo por a câmera não ser tão avançada e por ele não ser nenhum primor de desempenho. Um Zenfone 2, por exemplo, se dá melhor que ele nesse sentido. Mas eu reconheço que pode ser um aparelho interessantíssimo para quem quer um celular que funcione bem, que não trave, que seja bonito, tenha um bom armazenamento e que ainda traga funções bacanas, como a área segura e o leitor de impressões digitais, que é realmente legal. Não é um telefone para os jogos mais pesados, como eu falei, mas entre essas qualidades que eu mencionei, eu não tenho dúvidas de que muitas pessoas devem gostar dele para um tipo de uso, digamos, padrão no dia a dia. E para isso ele atende muito bem. E nesse caso, eu quero dizer bem mesmo, ele claramente supera aqueles telefones mais baratos, não tenho dúvida disso. Ah, e assim que ele foi lançado, muita gente relatou que o Vibe apresentava problemas com o Wi-Fi, queda de sinal e coisas assim. Mas não é o caso aqui, depois de uma atualização, isso tá absolutamente normal. No vídeo de hoje eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, clique em gostei. Se é a sua primeira vez aqui no canal, clique em inscrever-se, porque assim você acompanha meus próximos envios ao YouTube. Sigam-me nas redes sociais e hoje eu vou ficando por aqui. Deixa um abração pra vocês, falou!